Eu sempre fui a filha responsável, a que nunca deu trabalho, a que corria para resolver tudo enquanto minha irmã vivia como se a vida fosse um parque de diversões, e meus pais aplaudiam. Trabalhei, estudei, conquistei meu cargo como gerente em uma indústria, e achava que, finalmente, teria o direito de respirar, de viver algo só meu. Mas bastou chegar dezembro e cair meu 13º para a verdade vir à tona de forma cruel. Na minha família, eu nunca fui filha, eu fui o caixa eletrônico deles. Naquele jantar, quando me disseram que eu era obrigada a dar meu 13º para minha irmã pagar as dívidas dela, algo em mim quebrou. E quando eu disse não, eu descobri até onde a família pode ir para destruir quem decide se libertar. E você? O que faria se sua própria família tentasse te punir por escolher a sua paz? Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sempre ouvi que filho mais velho aguenta mais. Parecia uma piada inocente dita pelos meus pais, mas ao longo dos anos isso virou a base da minha vida. Eu era a que aguentava tudo, resolvia tudo, e raramente era vista por aquilo que eu realmente era. Meu nome é Camila, tenho 30 anos, sou gerente em uma indústria metalúrgica aqui em São Bernardo do Campo, e durante muito tempo acreditei que responsabilidade era sinônimo de amor. Minha irmã, Larissa, 3 anos mais nova, tinha o brilho que meus pais adoravam, espontânea, livre, cheia de planos que sempre envolviam alguém financiando a próxima ideia mirabolante dela. E, adivinhe? Normalmente, essa pessoa era eu. Não que eu quisesse. Mas era como se eu tivesse nascido com uma obrigação tatuada na testa: resolver. Resolver o atraso da faculdade da Larissa, os cartões estourados, o carro que ela lhe esqueceu de fazer revisão e deu perda total. Meus pais sempre justificaram: a Lari tem um coração bom, só precisa de oportunidades. Eu nunca questionei. Só trabalhava, economizava, e quando sobrava, lá ia mais um PIX, mais uma transferência silenciosa, sem recibos, sem reconhecimento, apenas a expectativa de que eu repetiria tudo sempre que pedissem. Mas naquele dezembro tudo começou a mudar. O clima natalino no bairro já dominava as ruas, luzes piscando, cheiro de rabanada, risadas de crianças, e, ao mesmo tempo, eu carregava um cansaço que vinha crescendo há meses. Eu tinha dado meu sangue naquele ano, liderado um projeto complexo na indústria, passado noites ajustando o planejamento de produção e resolvendo falta de matéria-prima, lidado com um time reduzido e com uma cobrança absurda. O resultado? Um 13º gordo, merecido, suado. Era pra ser meu. Minha chance de, enfim, fazer algo por mim, talvez uma viagem simples, renovar o sofá que rangia quando eu sentava ou, simplesmente, respirar sem preocupação. Só que minha família tinha outros planos. O pedido, ou melhor, a ordem, veio num domingo à noite, durante o jantar de final de ano na casa dos meus pais. Mesa posta, cheiro de lombo assado e maionese, música baixa no rádio. Acho que eles acharam que a comida e o clima de família feliz amaciariam qualquer reação minha. Mamãe colocou a mão sobre a minha, com aquele sorriso ensaiado de quem vai pedir alguma coisa grande. Filha, sua irmã está passando por uma fase difícil de novo, você sabe como é, né? Ela precisa pagar umas contas, senão o nome dela vai sujar. O 13º já caiu, não caiu? Ela precisa dele. Eu levei alguns segundos para processar. Meu garfo ficou parado no meio do caminho. A sala parecia ter parado no tempo também. Papai nem olhou para mim, continuou mastigando como se estivesse assistindo televisão. Larissa suspirou alto, encenando uma aflição que eu já conhecia bem. Cami, é sério. Vão protestar as dívidas. Eu não posso ficar com meu nome sujo. Você sabe como isso atrapalha minha vida. Atrapalha a vida de quem não assume responsabilidade alguma, eu pensei. Mas não falei, ainda. Respirei fundo, senti aquele nó subir da boca do estômago até a garganta. Era como se cada memória de abuso emocional financeiro se empilhasse na minha cabeça. As ligações de madrugada, as transferências temporárias, as promessas vazias, as justificativas esfarrapadas. Eu sempre fui o porto seguro.
Mas, pela primeira vez, eu não queria mais ser. Não. Foi só isso que saiu. Baixo, firme, inesperadamente simples. Larissa arregalou os olhos. Minha mãe tirou a mão de cima da minha como se eu tivesse queimado ela. Camila, não fala isso. Sua irmã precisa. Sua família precisa. Meu pai resmungou, sem me olhar, você sempre foi a sensata. Não vai negar justo agora. Mas eu neguei. Porque algo dentro de mim, talvez exaustão, talvez amadurecimento, talvez sobrevivência, decidiu que aquele seria o último ano em que eu viveria para pagar pelos erros dos outros. Eu só não imaginava que aquele não seria o início do maior terremoto emocional da minha vida, e da libertação que eu nunca soube que precisava tanto. O silêncio depois do meu não foi o tipo pesado e dramático que se vê em novelas. Foi pior. Foi aquele silêncio frio, calculado, que entra pelos ouvidos e parece congelar os ossos. Minha mãe ajeitou o guardanapo no colo, meu pai limpou a garganta e Larissa olhou para mim como se eu tivesse cometido um crime. Por um instante, senti uma pontada de culpa, aquela velha companheira que sempre aparecia quando eu tentava colocar limites. Mas, dessa vez, ela encontrou uma porta trancada dentro de mim. Camila, você está nervosa. A gente entende, minha mãe disse, com voz baixa. É fim de ano, muito trabalho, mas pense com carinho. Sua irmã está desesperada. Eu pensei, respondi. E a resposta é não. Larissa bufou. Meu Deus, que egoísmo. É só uma ajuda. Não é como se você fosse passar necessidade. Você ganha bem, Cami. Eu só preciso acertar essas contas e colocar minha vida de volta no eixo. Colocar no eixo. Eu já havia escutado essa frase tantas vezes que ela quase não tinha mais significado. A vida de Larissa nunca tinha eixo. Era uma roda solta descendo o morro, e, por anos, a minha função era correr atrás, tentando impedir o desastre. Só que eu cansei de correr. Vocês já pensaram em, sei lá, deixar ela assumir as responsabilidades dela? Perguntei, olhando diretamente para meus pais. Foi a primeira vez que verbalizei algo assim. Meu coração martelava no peito. Era como cuspir uma verdade proibida naquela casa. Meu pai bateu a mão na mesa. Não fale como se você fosse melhor que ela. Família ajuda a família. Família também respeita limites, retruquei. Minha mãe suspirou com tristeza ensaiada, a expressão perfeita de mártir. Filha, se sua irmã sujar o nome, arruína a vida dela. Você não quer carregar isso na consciência, quer? Foi ali que eu entendi, não era amor, era chantagem emocional travestida de cuidado. Eu cresci ouvindo que minha irmã era sensível, frágil, especial, enquanto eu era forte, a capaz, aquela que dava conta de tudo. Só que força demais, sem descanso, vira ferida. Levantei-me da mesa. Eu não sou banco. Não sou cofre. Não sou responsável pelos erros de ninguém além dos meus. Larissa se levantou também e veio até mim, aproximando o rosto do meu como quem vai desafiar. Você vai se arrepender disso. Não é só dinheiro, Camila. É família. Um dia você vai precisar, e ninguém vai te ajudar. Aquilo doeu mais do que eu gostaria. Ela sabia exatamente onde apertar, o medo de abandono. Mas, pela primeira vez, eu senti outra coisa, indignação. Eu não era ajudada por eles quando eu precisava, e ainda assim, sempre fui a que aparecia quando a família chamava. Talvez seja a hora de cada um cuidar de si, respondi, tentando manter a voz firme. Fui até a sala, peguei minha bolsa e as chaves do carro. Antes de sair, minha mãe disse, sem olhar para mim, você está desonrando a família. Sua irmã merece o 13º mais do que você, Camila. Ela precisa. Respirei fundo. Seria tão fácil voltar atrás, pedir desculpas, mandar o PX e acabar com o incômodo. Mas, se eu fizesse isso, eu estaria me traindo de novo. Então, sem hesitar, falei a frase que encerrou aquela noite: não existe merecimento quando só um lado sacrifica tudo. Saí.
O ar quente da noite bateu no meu rosto como um tapa. Eu tremia, de raiva, de medo, de alívio. No carro, sentei e fiquei ali por alguns minutos, encarando o volante. Senti a solidão chegar devagar, como uma velha conhecida. Mas havia algo novo junto dela: liberdade. No caminho para casa, meu celular vibrava sem parar, mensagens, ligações, áudios longos de minha mãe e de Larissa. Não ouvi nenhum. Pela primeira vez, escolhi o silêncio. Quando cheguei ao meu apartamento, sentei no sofá e deixei o corpo afundar. Estar sozinha naquele momento era doloroso, mas era meu. Minha vida, minhas escolhas, minha paz. E, no fundo do meu peito, uma semente de decisão começava a germinar: eu não passaria mais um ano vivendo à sombra da culpa e do abuso familiar. Eu só não imaginava que, nas próximas semanas, essa semente se tornaria uma árvore inteira, e que minhas raízes iriam me levar para lugares que eu nunca imaginei ter coragem de alcançar. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de silêncio e tempestade. Eu acordava, tomava meu café, ia para a indústria e cumpria minhas responsabilidades como sempre. Coordenava equipes, resolvia problemas no setor, analisava relatórios. Por fora, tudo igual. Por dentro, um terremoto quieto. Era como se eu estivesse reaprendendo a ser dona de mim e, ao mesmo tempo, esperando o próximo golpe. Ele veio rápido. Na manhã de terça-feira, um grupo de mensagens longas chegou no WhatsApp da família. Minha tia Carmen, que sempre falava alto e nunca sabia calar, escreveu: Camila, sua mãe me disse que você se recusou a ajudar sua irmã. Isso é sério. Família é tudo na vida. Se um dia você precisar, não reclame se ninguém te estender a mão. Eu fiquei olhando para o celular, sentindo o peso daquelas palavras. Era incrível como, para eles, tudo sempre foi claro: Larissa merecia ajuda porque era frágil. Eu devia ajudar porque era forte. Eu era funcional, prática. Eu tinha obrigação. Larissa tinha direitos. Ignorei o grupo. Mas as mensagens não pararam. Minha prima Bianca mandou um áudio de 4 minutos, oscilando entre lição de moral e conselho espiritual. Meu pai me enviou um: precisamos conversar, seco às 11 horas da manhã. E Larissa, bom, Larissa fazia o que sempre fez, dramatizava. Camila, estão me humilhando. Você não tem ideia do que estou passando. Minha vida está desmoronando e você só pensa em você. Eu li, respirei, bloqueei temporariamente. Eu precisava trabalhar, pensar, respirar. Se me deixasse levar pelo drama, eu voltaria para aquele ciclo. E dessa vez eu estava lutando, mesmo que silenciosamente, por algo maior: minha paz. Naquele mesmo dia, enquanto eu revisava planilhas na sala de reuniões, minha colega e amiga Júlia entrou. Tá tudo bem? Você está com uma cara, sorri fraco. História de família. Ela riu. E, aí é pior que problema na produção. Só quem vive sabe. Voltei para casa exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente drenada. Cozinhei macarrão com manteiga, meu prato automático dos dias difíceis, e sentei no sofá. Peguei o notebook. Abri uma pasta que existia há meses, escondida no meu desktop: planos pessoais. Ali havia PDFs de cursos no exterior, anotações sobre destinos, comparativos de custo de vida, prints de apartamentos pequenos em cidades litorâneas do Nordeste e também opções internacionais. Era o meu pequeno sonho guardado. Minha vida possível. Imaginei como seria ter uma vida longe dali. Sem cobranças. Sem culpa. Só eu, meu esforço e meus resultados. Uma vida onde eu pudesse descansar. Uma notificação interrompeu o devaneio. Larissa novamente, agora com uma foto dela chorando, olhos vermelhos. Seguido de uma frase: você destruiu minha vida. Espero que esteja feliz. Algo dentro de mim partiu. Não porque eu acreditasse, mas porque aquela manipulação, aquela distorção cruel do amor familiar, era prova de que eles nunca me enxergaram de verdade. Para eles, eu era ferramenta, não filha. Mecanismo, não pessoa. E ali eu tomei uma decisão interna.
Não anunciada, não dramática. Uma decisão do tipo que muda destinos. Eu não iria continuar naquela vida emocionalmente sufocante. Não sabia ainda como, nem quando. Mas eu sabia que algo grande iria mudar. Porque eu não suportava mais carregar uma família inteira enquanto ninguém sequer se perguntava quem carregava a mim. Na semana seguinte, a situação piorou. Minha mãe apareceu no meu trabalho. Sim, na minha empresa. Na portaria. Com aquela expressão que misturava indignação e piedade forçada. Eu a vi pela câmera na recepção antes que ela conseguisse subir. Camila, precisamos falar, ela disse, assim que me viu. Fomos até uma sala reservada. Ela não pediu para sentar. Você está nos envergonhando. Seu pai está arrasado. Sua irmã não dorme. Como você teve coragem? Coragem de dizer não, respondi. Coragem de virar as costas para a família, ela corrigiu. Eu quis rir. Família. A palavra soava irônica. Vocês só lembram de mim quando precisam de dinheiro, eu disse, calma. Quando fui reconhecida na empresa, quando fui promovida, quando comprei meu carro, vocês nem comemoraram. Mas para exigir, vocês sabem me achar. Pare de vitimismo, ela rebateu. Você devia agradecer por termos criado você tão responsável. Não era responsabilidade. Era servidão emocional mascarada. Quando ela saiu, jogou uma última frase no ar: se você não ajudar sua irmã, não conte mais com a nossa família. Você escolheu isso. Fechei a porta. Senti o corpo inteiro tremer. Não de medo. De libertação. Porque, pela primeira vez, eu percebi, eu não estava perdendo uma família. Eu estava me libertando de uma prisão. E, silenciosamente, algo dentro de mim passou a se reorganizar. A vida que eu queria não estava mais distante, ela começava ali. No meu primeiro não. E nos muitos que ainda viriam. Depois daquela visita no meu trabalho, algo mudou de forma definitiva dentro de mim. Não era mais apenas sobre dizer não. Agora era sobre proteger quem eu estava me tornando. E, sinceramente, sobre salvar a minha sanidade. Mas minha família não estava disposta a me deixar sair daquele papel sem luta. Na manhã seguinte, acordei com mais de 40 mensagens perdidas. Larissa tinha evoluído do drama para o ataque direto. Você é fria. Nem parece minha irmã. Você tem dinheiro sobrando e prefere ver sua família no fundo do poço. E a pior de todas, você está morta para mim. Doeria menos vindo de um desconhecido. Mas ver minha própria irmã, a mesma que eu ajudei incontáveis vezes, me transformar na vilã da vida dela era como levar socos invisíveis. Mesmo assim, eu não respondi. Porque eu sabia, se eu abrisse a porta, seria arrastada de volta. Abri a janela da sala. O sol batia forte, iluminando a mesa onde estava meu notebook com aquela pasta de planos pessoais ainda aberta desde a noite anterior. Era engraçado perceber como decisões grandes às vezes se preparam em silêncio. Eu ainda não tinha dito nada a ninguém, mas já sentia no fundo da minha alma, minha vida estava prestes a mudar para sempre. No trabalho, o clima era oposto ao caos interno. Meus projetos estavam fluindo, meu time estava feliz com os resultados do ano e meu gerente direto elogiou meu desempenho numa reunião matinal. Eu devia estar radiante, e por dentro eu estava, um pouco. Mas uma sombra sempre surgia quando eu lembrava que, para minha família, nada disso importava. Na hora do almoço, meu celular tocou. Era meu pai. Respirei fundo e atendi. Camila, ele começou, seco, sua mãe está arrasada. Sua irmã está sendo cobrada. Você acha bonito isso? Pai, ela tem mais de 20 anos. Ela precisa se responsabilizar. Ele soltou uma risada dura. Você acha que ficar juntando dinheiro vai te salvar de quê? Família é a única coisa que importa. Quando você precisar, não venha correr pra gente. Quando eu precisei emocionalmente, vocês estavam onde? Respondi, antes que eu pudesse me censurar. Silêncio.
Um silêncio que eu conhecia bem, o silêncio ofendido, que diz mais que qualquer frase. Você está se achando demais desde esse cargo aí, ele disse, com desprezo. Gerentinha. Não é nada sem sua família. A frase entrou como faca. Doeu. Mas fez algo mais forte, me libertou. Porque naquele instante eu entendi, não era amor que eles estavam defendendo. Era controle. Então tá, respondi. A partir de agora, cada um segue sua vida. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia se estava tomando a decisão certa, só sabia que era necessária. Naquela noite, cheguei em casa e sentei no chão da sala. Abri meu caderno de anotações, aquele que guardava desde meu primeiro emprego. Ali tinha metas antigas: comprar apartamento, fazer pós, guardar emergência. E, num canto, escrito com caneta azul, quase tímido, morar perto do mar um dia. Olhei para aquilo e senti meu coração bater diferente. Não era fuga. Era direção. Peguei o notebook e pesquisei passagens para Recife, Florianópolis, Salvador, e por impulso, até para Lisboa. Eu não sabia para onde eu iria, só sabia que eu ia. Mas antes que eu pudesse ir longe demais, recebi uma ligação inesperada, minha chefe, Fernanda. Camila, posso ser sincera? Você parece cansada. Aqueles 4 dias do recesso, tire de verdade. Sami. Descanse. Eu quase chorei. Não pelo conselho, mas por perceber que uma pessoa que não era sangue conseguia ver minha exaustão melhor do que minha própria família. Antes de dormir, fiz algo simbólico, criei uma pasta no celular chamada Recomeço. Lá, salvei as fotos dos lugares que eu sonhava visitar, prints de apartamentos pequenos e aconchegantes, e uma lista de metas novas: viver sem culpa, respeitar meus limites, não sustentar mais ninguém emocionalmente, ser minha própria prioridade. Quando coloquei o celular de lado, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era felicidade. Não era bravura. Era o início de uma vida nova, uma vida onde eu não seria mais moeda de troca. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi sem a sensação de estar devendo algo ao mundo. Eu só não sabia que, antes de finalmente me libertar, minha família ainda tentaria me puxar de volta, usando as armas mais cruéis que já vi na minha vida. Se tem uma coisa que aprendi naquele período, é que o silêncio das pessoas que te amam pode machucar mais do que qualquer grito. E foi exatamente isso que aconteceu. A família inteira entrou em um tipo de campanha de ostracismo familiar contra mim. Não mensagens, não ligações, não convites. Nada. Era como se eu tivesse sido apagada do mapa, e tudo porque, pela primeira vez, eu decidi existir para mim. Na primeira semana, doeu. Eu abri o celular por reflexo, esperando uma explicação, uma tentativa de conversa real, vamos entender o que está acontecendo? Mas não. A única notificação que recebi foi um áudio da minha tia Carmen no grupo da família, onde ela dizia, com aquela voz de quem saboreia o caos: é triste quando o dinheiro sobe a cabeça. Camila esqueceu de onde veio. Não respondi. Eu não tinha energia para lutar contra narrativas construídas por quem nunca quis me ouvir. No trabalho, eu continuava focada. Pelo menos, achava que estava. Mas a verdade é que, enquanto eu revisava metas, discutia prazos e coordenava equipes, minha mente estava a quilômetros dali, tentando entender como uma família consegue rotular amor como dívida e independência como traição. Numa sexta-feira, após uma reunião intensa com a diretoria, recebi uma ligação inesperada: Larissa. Respirei fundo. Atendi. Camila, eu vim aqui porque eu preciso que você seja sensível. Isso está me destruindo. A voz dela estava calma, diferente do tom dramático dos últimos dias. Quase doce. Mas eu já havia aprendido que doçura na boca de quem espera algo de mim sempre vinha com veneno ao final. Larissa, você já conversou comigo tantas vezes. O que mais você quer que eu diga? Eu quero que você entenda que eu não consigo sozinha, ela disse, a voz oscilando entre súplica e irritação. Você sempre foi responsável. Sempre teve mais controle sobre as coisas.
Eu não tenho essa força. Por que negar justo agora? Porque sempre foi assim, Lari. Sempre foi eu resolvendo. E você vivendo. Silêncio. Por alguns segundos, quase achei que ela fosse refletir, que algo tivesse finalmente atravessado aquela couraça de vitimismo eterno. Mas então ela sussurrou, com uma frieza que me arrepiou: mãe e pai disseram que você está se achando por causa desse emprego. Que você vai cair logo. Me deu uma pontada no peito. Não de tristeza, mas de clareza. Minha própria família torcia contra mim. Não porque eu fiz algo errado, mas porque, pela primeira vez, eu deixei de servir. Larissa, respondi, com voz firme, eu não vou mais me diminuir para caber em expectativas que não são minhas. Ela riu, nervosa. Sabe o que você vai conseguir com isso? Ficar sozinha. Nós somos sua família. Quem vai te apoiar quando você quebrar a cara? Eu. Foi a primeira vez que falei essa palavra com tanto peso. Ela desligou. E naquele instante, eu entendi, não era só sobre dinheiro. Era sobre controle. Sobre terem se acostumado com meu silêncio obediente. Sobre medo, não o meu, mas deles. O medo de que, se eu me libertasse, eles teriam que olhar para os próprios fracassos sem alguém para absorvê-los. Naquele sábado, acordei com uma leveza estranha. Fiz café, abri as janelas, deixei o sol entrar. Peguei meu computador e comecei um planejamento: 3 cidades do Nordeste, 3 opções de aluguel, comparação de custo de vida, vagas para transferência interna na empresa, e até cursos de pós-graduação online. Cada clique era uma porta abrindo. No meio da minha pesquisa, o interfone tocou. Era o porteiro. Camila, sua mãe está aqui. Quer que eu autorize subir? Meu coração acelerou. Por um instante, pensei em dizer sim. Conversar. Resolver. O velho instinto. Mas então lembrei das palavras dela, das mensagens, da forma como ela me olhava como se eu fosse ingrata por simplesmente existir fora da função de salvadora. Pode dizer que não estou disponível. Eu sabia que ela ouviria pelo microfone. E ouvi. Você vai mesmo fazer isso comigo, Camila? A voz dela veio alta, atravessando o saguão. Fechei os olhos. Meu peito apertou. Mas minha resposta saiu firme: hoje, sim. Ela foi embora. Eu tremi por alguns minutos, respirando fundo até o peito não doer. Depois, abri meu notebook novamente. Olhei para uma foto de uma praia em Maceió e senti, pela primeira vez em muito tempo, esperança. Não uma esperança romântica de que tudo se ajeitaria magicamente. Mas uma esperança prática, madura: eu podia construir uma vida onde minhas escolhas não fossem moeda de troca. E ali, eu decidi, no final daquele mês, eu teria um destino. E mesmo que eu não tivesse, eu já tinha a maior conquista da minha vida, minha própria voz. Eu só não imaginava que, antes que eu pudesse ir embora, minha família ainda tentaria puxar meu tapete uma última vez, e que dessa vez, eu não hesitaria em reagir. O fim do mês chegou como quem abre uma porta que eu pensei que nunca teria coragem de atravessar. Cada dia daquele janeiro havia sido uma batalha silenciosa, contra a culpa, contra a expectativa, contra os ecos da minha criação que insistiam em me lembrar que eu devia algo à minha família. Mas eu havia vencido todas elas, uma de cada vez. Sozinha e inteira. Na última semana antes da minha mudança oficial, sim, eu havia decidido me mudar, recebi uma ligação do departamento de RH da empresa. Achei que fosse algo burocrático sobre minha solicitação de trabalho remoto temporário na unidade de Recife, mas o tom da gerente de RH era estranho. Camila, precisamos falar sobre uma denúncia que recebemos. Meu coração congelou. Denúncia? Recebemos uma mensagem anônima alegando que você está desviando recursos da empresa e favorecendo fornecedores em troca de retorno pessoal. Minha respiração travou. Eu, que sempre fui a funcionária mais reta possível, que jamais misturaria ética com trabalho, era acusada disso. Naquele segundo eu soube. Era minha família. Eu não precisava de provas.
Eu reconheci aquilo, a última cartada de quem prefere destruir do que perder o controle. Vamos abrir uma apuração formal, ela completou, mas com um tom que sugeria que ela própria não acreditava naquilo. Terminei a ligação e fiquei olhando para a tela, os dedos imóveis sobre o teclado. Era incrível, quando você deixa de ser útil para quem te manipula, eles tentam te destruir. Era quase previsível. Mas ver isso se materializar era doloroso, quase surreal. Respirei fundo, levantei, fui até a copa da empresa, lavei o rosto, e voltei para minha mesa. Eu sabia que não devia reagir com impulso. Precisava de estratégia e calma. Aquilo não era mais uma batalha emocional. Era uma batalha pela minha dignidade. Horas depois, fui chamada pela diretoria. Entrei na sala sabendo que não tinha nada a temer. Expliquei, apresentei registros, e, acima de tudo, deixei minha postura falar por mim. Eu não precisei atacar ninguém. Eu tinha minha verdade e uma trajetória irrepreensível. Ao final, meu diretor disse: Camila, conhecemos seu trabalho. Isso é claramente pessoal. Não se preocupe. Saí da sala com as pernas bambas, mas com uma certeza cristalina: quem tenta destruir você revela, na verdade, a própria ruína moral. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope no chão, empurrado por debaixo da porta. Minha letra não era. Abri. Era uma carta da minha mãe. Você está levando essa rebeldia longe demais. Sua irmã tentou o que pôde. Não queremos ficar contra você, mas você está forçando. Pense bem. Nossa família sempre fez tudo por você. Nós só queremos o melhor. Tudo por mim? Minha mão tremeu. Quantas vezes na vida eu ouvi isso? Quantas vezes aceitei sem questionar? Jogando a carta sobre a mesa, percebi algo libertador: família não é contrato vitalício. É vínculo que precisa ser recíproco. Peguei meu celular. Escrevi uma última mensagem, não ao grupo, não em desespero, mas com a serenidade de quem sabe que está encerrando um ciclo. Eu amo vocês. Mas eu me amo também. E por muitos anos, eu não me escolhi. Hoje eu me escolho. Bloqueei todos. Silêncio total. Nenhum peso, nenhuma dúvida. Apenas uma quietude que eu nunca tinha sentido. 2 semanas depois, eu já estava em Recife, no meu novo apartamento pequeno, com vista para o mar. O som das ondas virou meu despertador. O cheiro de café da manhã em padaria local se misturava com o vento quente que entrava pela janela. Eu caminhava pela orla antes do expediente e me lembrava de quem eu fui e de quem eu estava me tornando. No início, o silêncio parecia grande demais. Era estranho não ter vozes opinando sobre cada passo meu. Mas aos poucos, aquele silêncio virou abrigo. Virou espaço para ouvir a minha própria voz, que sempre existiu, só estava soterrada sob expectativas alheias. Larissa me mandou um e-mail, semanas depois. Era curto, eu consegui negociar minhas dívidas. Estou me virando. Espero que você esteja bem. Eu sorri. Não por vingança, mas porque aquilo provava algo que minha família nunca quis admitir: ela era capaz, sempre foi. Só precisava parar de usar os outros como muleta. Respondi apenas: fico feliz por você. Cuide-se. E fechei a mensagem. Hoje, quando acordo e vejo o mar, eu entendo: liberdade não é a ausência de laços. É a escolha consciente de mantê-los ou soltá-los sem medo. É viver sabendo que minha vida é minha, meu trabalho é meu dinheiro é meu, e principalmente, meu amor próprio é meu. Eu não sou egoísta. Eu sou livre. E, pela primeira vez na vida, isso é mais do que suficiente. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. No lugar dessa filha, você teria coragem de fazer o mesmo? Você continuaria tentando agradar uma família que só te procura quando precisa, ou também colocaria seus limites e sua paz em primeiro lugar? Comenta aqui embaixo o que você faria, e eu vou ler tudo. E já me conta também de qual cidade você está assistindo, para eu dar um coração no seu comentário e te agradecer por estar aqui comigo. Se essa história te tocou, te inspirou ou abriu seus olhos para algo, aproveita,
Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Este canal é um espaço para histórias que nos fazem refletir sobre vida, família, escolhas e força emocional. Aqui, quem decide o rumo da sua vida é você, com consciência e sem culpa. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Nos vemos nos comentários.